Tudo começou numa noite de gala na mansão mais imponente da cidade, quando um convite inesperado mudou o rumo da minha vida. Eu era apenas a criada, acostumada a servir champanhe e desaparecer entre os cortinados de veludo. Mas naquela noite, entre risos abafados e sorrisos de aparências, o dono da casa fez um anúncio tão absurdo que o salão inteiro silenciou. Com um tom que misturava desafio e brincadeira, ele apontou para mim e disse: "Se você dançar, casará com meu filho." Todos riram. Menos eu. O que ninguém ali sabia é que, antes de trabalhar naquela casa, eu tinha outro nome, outra história, outro palco. Fui campeã de dança em 3 estados, mas o destino me levou a pendurar os sapatos e assumir um avental. Naquele instante, porém, algo dentro de mim reacendeu. Era como se cada nota da música me chamasse de volta à vida que eu havia enterrado. E então, diante de dezenas de olhares incrédulos, dei um passo à frente. Meu coração batia mais forte do que nunca, não de medo, mas de um desejo antigo que voltava com tudo. A pista improvisada ficou em silêncio antes que o primeiro acorde ecoasse. Quando a música começou, meus pés se moveram como se tivessem sido libertos de uma prisão. Os sorrisos debochados desapareceram um a um, substituídos por expressões de puro espanto. O filho do milionário me olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez, e talvez estivesse mesmo. Quando a música terminou, houve um silêncio reverente antes dos aplausos explodirem. Mas o que me prendeu foi o olhar do pai dele. Não havia mais brincadeira ali. Havia promessa. Naquela noite, não apenas dancei. Eu renasci. E percebi que, às vezes, os maiores desafios vêm disfarçados de piada. A proposta daquele homem pode ter começado como uma provocação, mas terminou como o início de algo que ninguém ali esperava. Nem mesmo eu. A noite estava morna e úmida, como costuma ser nos fins de verão naquela cidade cheia de mansões antigas e jardins bem cuidados. A casa do Sr. Aristides brilhava em cada canto, como se o luxo quisesse ofuscar qualquer verdade escondida entre as paredes. Eu circulava discretamente com a bandeja de espumantes, ouvindo trechos de conversas que não me pertenciam e fingindo não notar os olhares condescendentes que, volta e meia, recaíam sobre mim. Já estava acostumada àquela posição invisível, a doente ilusão de que criadas não ouvem, não sentem, não vivem. Mas naquela noite, o velho milionário parecia mais animado do que de costume. Rodeado por empresários, políticos e socialites, ele exibia o filho como se fosse um troféu recém-polido. O rapaz, aliás, parecia desconfortável, mas sorria como se aquilo fosse obrigação. Foi então que, ao me ver passar por perto, Aristides resolveu fazer graça, talvez pelo tédio, talvez pelo vinho. "Se você dançar, casará com meu filho", ele disse em voz alta, o suficiente para que todos ao redor ouvissem e rissem. A bandeja quase escorregou das minhas mãos. Fingi um sorriso e segui adiante, como se aquilo não tivesse me afetado. Mas por dentro, algo queimou. Não pela proposta em si, que era absurda, mas pelo modo como fui usada para entreter. O salão inteiro havia se voltado para mim, como se eu fosse uma peça de espetáculo, e talvez fosse mesmo. Não sabiam que por trás do avental simples e da postura discreta havia uma mulher que um dia viveu dos aplausos. Sim, eu já tivera meus palcos, minhas luzes, meus troféus. E ali, diante da humilhação velada, senti um velho instinto despertar. Naquela hora, meu orgulho falou mais alto. Olhei diretamente para ele e, com a voz firme, respondi: "Só espero que o seu filho saiba acompanhar." O silêncio que se seguiu foi como uma dança em pausa, todos esperando o próximo passo. O Sr. Aristides arqueou as sobrancelhas, surpreso. Seu filho me encarava com um misto de curiosidade e embaraço. E então, sem mais palavras, fui até o centro do salão. Os músicos entenderam o recado sem precisar de explicações. A primeira nota preencheu o ambiente e, quando meus pés começaram a se mover, eu já não era mais a criada da casa. Eu era a mulher que ele ousou desafiar. Os primeiros passos foram suaves, quase contidos, como quem mede o terreno antes de se entregar. Eu sabia que aquela dança não era apenas uma resposta ao deboche do pai. Era um convite silencioso ao filho, uma provocação velada. E ele entendeu. Hesitante, se aproximou devagar, com o paletó impecável e os olhos inquietos, como se não soubesse se deveria aceitar aquele jogo. Quando sua mão tocou a minha, senti a tensão em seus dedos, mas também uma faísca escondida, como se um segredo antigo dormisse dentro dele, esperando ser acordado. Ele era bonito, daquele tipo que não se esforça para chamar atenção.
Tinha os traços bem definidos, o olhar firme, mas distante, como se vivesse preso numa rotina feita por outros. Seu perfume era discreto, caro e frio. No começo, dançava com rigidez, como se seu corpo estivesse preocupado com o que os outros pensariam. Mas à medida que a música avançava, algo em sua postura foi se soltando. Meu toque o guiava sem que ele percebesse, e em pouco tempo, seus pés começaram a seguir o ritmo com mais segurança, quase como se confiasse em mim. Os olhares ao redor se multiplicavam, e um novo tipo de silêncio se instalou no salão. Já não havia risos. Agora, havia fascínio. Ninguém esperava que a criada, a mulher invisível do cotidiano, dançasse com tamanha elegância. E menos ainda que o filho do anfitrião aceitasse ser conduzido por ela, como se ambos pertencessem ao mesmo mundo. A cada volta, a cada aproximação sutil, sentia os olhos dele fixos em mim, tentando decifrar quem era aquela mulher que desafiava o destino com tanta naturalidade. Quando a música terminou, nossos corpos ainda estavam próximos, respirando no mesmo compasso. Ele demorou a soltar minha mão. Um leve rubor em seu rosto denunciava o quanto aquilo o havia tocado. O pai, ao fundo, forçava um sorriso, claramente sem saber se ria ou se irritava. O salão inteiro explodiu em aplausos, mas eu só ouvia o silêncio entre nós dois. Foi nesse instante que entendi. O desafio que ele havia feito ao filho estava se tornando algo muito maior. E, sem querer, todos nós já tínhamos cruzado uma linha da qual não seria fácil voltar. No dia seguinte, o clima na mansão estava diferente. Os criados cochichavam pelos cantos, e os olhares que antes passavam por mim como vento agora paravam por segundos mais longos, carregados de curiosidade e murmúrios contidos. Ninguém falava abertamente, mas todos haviam visto. E ninguém conseguia ignorar o que aquele momento no salão havia despertado. Fui chamada à sala principal logo cedo, onde o milionário me esperava, sentado com um jornal aberto e um olhar indecifrável. Você dançou bem demais para ser apenas uma criada, disse ele, sem me encarar diretamente. Não respondi. Apenas permaneci de pé, com as mãos juntas e a respiração contida. Ele fechou o jornal com um estalo seco e então me fitou com mais atenção. Meu filho comentou sobre você. Disse que ficou impressionado. Mas não se empolgue. Aquilo foi só uma brincadeira. Sua voz tentava soar firme, mas havia uma ponta de insegurança ali, um medo quase imperceptível de ter perdido o controle da situação. Assenti respeitosamente e me retirei, mas lá dentro, algo crescia. Eu sabia que aquele homem estava desconfortável com o que viu, porque pela primeira vez, alguém fora do seu mundo tinha brilhado mais que ele. Horas depois, ao sair para organizar o jardim, encontrei o filho dele sentado no banco de pedra sob a parreira, com um livro nas mãos e um olhar distraído. Quando me viu, sorriu com timidez. Ontem foi inesperado, disse ele, fechando o livro no colo. Sentei-me a uma distância respeitosa, mas sem fugir do seu olhar. Nem tudo que é inesperado é ruim, respondi. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som dos passarinhos e sentindo o vento leve entre as folhas. A conversa que se seguiu foi tranquila, cheia de pausas, mas com um calor sutil, como um fogo aceso sob a cinza. Nos dias seguintes, ele passou a me procurar com frequência. Às vezes no jardim, outras na biblioteca, ou mesmo na varanda durante o entardecer. Falávamos sobre tudo, menos sobre a dança. Era como se ambos soubéssemos que aquele momento havia marcado algo, mas evitássemos dar nome ao que ainda estava crescendo. Seu olhar era cada vez mais íntimo, embora ele mantivesse uma distância respeitosa. O jogo era lento, sutil, feito de gestos pequenos e silêncios cheios de significado. E quanto mais ele se aproximava, mais eu sentia que o milionário observava, incomodado, à distância. Uma tarde, fui chamada novamente à sala. O tom agora era diferente. Ele não sorria. Estava sério, frio, direto. Quero que peça transferência. Tenho outras casas. Pode escolher. Mas quero você longe daqui antes que meu filho cometa alguma estupidez. Suas palavras vieram como um tapa invisível, mas não deixei transparecer. Apenas olhei para ele com firmeza e disse, com todo respeito, senhor, já não sou a mesma mulher que entrou por aquela porta meses atrás. Saí da sala com o coração disparado, ciente de que o jogo agora havia mudado de nível. E que a dança estava longe de terminar. As semanas seguintes foram como andar na beira de um precipício. O filho do milionário continuava se aproximando,
com mais ousadia a cada dia. Já não escondia seu interesse, embora o fizesse com a elegância de quem foi criado para conter os próprios desejos. Um dia, trouxe uma rosa do jardim e a deixou discretamente sobre o meu travesseiro. Em outro, me esperou no portão dos fundos só para perguntar se eu gostava de dançar à luz da lua. Pequenos gestos, quase inocentes, mas que ardiam em mim como promessas silenciosas. E, a cada gesto, eu me via mais dividida entre a razão e o que o coração insistia em sentir. Sabíamos que estávamos atravessando limites. A diferença social entre nós era gritante, e o pai dele fazia questão de lembrar disso em cada olhar ou gesto. Mas algo maior nos puxava, como se aquela dança tivesse nos ligado de um jeito que não poderia mais ser desfeito. Numa noite especialmente quente, ele me esperou no jardim com um rádio antigo em mãos. Só uma música, disse. E dançamos ali, sob as estrelas, com os pés descalços e os olhos fechados, fingindo por alguns minutos que o mundo não existia. Naquele instante, eu soube que estava perdida nele. E ele, em mim. Mas o mundo real não perdoa os que ousam desafiá-lo. Um dos empregados nos viu juntos, e no dia seguinte, o pai dele explodiu. Me chamou de oportunista, de interesseira, de ameaça. Disse que arruinaria minha vida se eu não sumisse imediatamente. Mas já não era medo o que eu sentia. Era tristeza. Tristeza por saber que aquele homem se recusava a ver o filho como um homem livre, capaz de escolher o próprio caminho. E tristeza por perceber que, talvez, eu tivesse chegado tarde demais na vida dele. Fui até o rapaz e disse que iria embora, para poupá-lo do escândalo. Mas ele segurou minha mão e disse: se você dançar de novo, eu vou com você. Naquela noite, fugi. Mas não sozinha. Ele veio comigo, de mãos dadas, de coração aberto, sem olhar para trás. Recomeçamos em uma cidade pequena, onde ninguém sabia nossos nomes. Alugamos uma casa simples e abrimos uma pequena escola de dança. Os primeiros meses foram difíceis, mas cheios de alegria. Às vezes, dançávamos na sala vazia só para lembrar porque tudo começou. O milionário nunca mais procurou o filho. E, aos poucos, ele parou de procurá-lo também. A dança nos uniu. Mas foi o amor, esse amor proibido, louco e corajoso, que nos fez permanecer. Os anos passaram como passos bem marcados de uma valsa lenta. Nossa escola de dança cresceu, e com ela, nossa história foi se espalhando por entre alunos, vizinhos e curiosos. Ninguém sabia dos detalhes, mas todos sentiam que havia algo especial entre nós dois, algo que ia além do toque dos pés no chão ou dos giros ao som da música. As pessoas diziam que havia amor em cada movimento nosso. E era verdade. Era ali, no compasso dos corpos, que contávamos silenciosamente a história que nos trouxe até ali, uma história de coragem, renúncia e paixão. Vivíamos com pouco, mas tudo era suficiente. As manhãs tinham cheiro de café fresco e música baixa no rádio. As noites, às vezes, eram silenciosas, mas repletas de olhares que diziam tudo o que as palavras não conseguiam. Nunca nos casamos no papel. Nunca houve festa ou alianças. Mas ele sempre dizia que a verdadeira promessa foi feita naquela primeira dança, diante de todos, quando ninguém acreditava em nós. E eu concordava. Porque foi ali que tudo mudou. E nunca mais fomos os mesmos. Nunca mais soubemos do milionário. Às vezes, ele ficava pensativo ao receber uma carta com o brasão da família, mas nunca abria. Guardava em uma gaveta, ao lado de recortes de jornal com nossos nomes, matérias sobre nossa escola e convites para eventos que recusávamos. Nosso mundo era pequeno, mas inteiro. E, em cada canto, havia lembranças daquela noite em que tudo começou. A noite em que uma criada desafiou um destino e um filho ousou segui-la. Hoje, já com os cabelos prateados e os passos mais lentos, ainda dançamos. Não com a mesma precisão de antes, mas com a mesma alma. E toda vez que sinto suas mãos nas minhas, lembro da voz firme do pai dele, anos atrás. Se você dançar, pois eu dancei. E por isso, vivi. A gaveta do canto da escrivaninha sempre esteve ali, fechada, discreta, quase esquecida entre as rotinas simples da nossa nova vida. Por anos, meu companheiro evitou abrir aquelas cartas. Eu respeitava, mas sabia que elas tinham peso. Naquela tarde de outono, enquanto ele dormia no sofá com o rádio baixinho tocando boleros antigos, senti uma inquietação difícil de explicar. Algo me puxava até aquele canto da casa. E então, pela primeira vez, abri a gaveta. Havia mais de 20 envelopes intactos,
todos com o brasão da família dele. Cartas escritas à mão. E a última delas estava com a borda amassada, como se tivesse sido manuseada várias vezes. Li com o coração apertado. Era o pai dele. Aquele homem que tentou me afastar, que nos obrigou a fugir, agora escrevia palavras que eu jamais imaginei sair da boca de alguém tão orgulhoso. Se ele for feliz, já valeu minha vida. Essas palavras estavam sublinhadas, trêmulas. Descobri que o pai vinha tentando se reaproximar havia anos, mas o filho, magoado, nunca cedeu. Era como se precisasse proteger o amor que construímos negando tudo o que veio antes. Mas ao terminar a leitura, entendi que aquele ciclo precisava de um fim, e talvez de um recomeço. Quando ele acordou, com os olhos ainda sonolentos, sentei-me ao lado dele com a carta nas mãos. Acho que está na hora de perdoar, mesmo que você ache que não precisa. Ele me olhou em silêncio, e depois de alguns segundos, murmurou: Você leu? Assenti. Ele fechou os olhos por um momento, respirou fundo e balançou a cabeça. Eu só tinha medo de tudo voltar a doer. Peguei sua mão. Nada apaga o que vivemos. Mas talvez tenha algo a mais esperando, se você tiver coragem. Nos olhamos por longos minutos. Não era fácil. Mas a vida também não havia sido. Na semana seguinte, partimos em viagem. Pegamos o trem pela manhã, como dois jovens curiosos em uma aventura qualquer. Mas por dentro, sabíamos que estávamos indo ao encontro de um passado não resolvido. O velho agora estava doente, recluso na fazenda da família. Quando entramos na casa, ele estava à varanda, envolto num cobertor e com os olhos baixos. Só levantou o olhar quando o filho se aproximou e disse: Eu vim dançar com o senhor. Só uma última vez. As lágrimas vieram sem anúncio. E o que se seguiu não foi uma conversa, foi um abraço de anos comprimidos. E ali, mesmo sem música, todos dançamos, com os olhos, os gestos, e o perdão que finalmente se fez. Ficamos naquela fazenda por uma semana. A casa, embora imponente, carregava o silêncio pesado dos anos sem afeto. Cada cômodo parecia congelado no tempo, com móveis cobertos e retratos antigos nas paredes, testemunhas de uma vida que desandou por orgulho. Mas aos poucos, os dias foram clareando. O velho pai, antes tão duro, mostrava fragilidade nos olhos e um arrependimento silencioso nos gestos. Pela primeira vez, vi os dois conversarem como pai e filho, sem as amarras da hierarquia ou das obrigações. Falavam sobre infância, sobre a dança, sobre mim. E eu ouvia de longe, como quem observa a chuva lavar uma velha ferida. No terceiro dia, ele me chamou sozinha no alpendre. Sua voz já não tinha a firmeza de antes, mas ainda havia autoridade em seu olhar. Você salvou meu filho, disse. E talvez tenha me salvado também. Fiquei sem resposta por alguns segundos. Não esperava palavras assim vindas daquele homem. Ele continuou: Se eu pudesse voltar, teria feito tudo diferente. Mas hoje só quero que vocês não carreguem as pedras que eu carreguei. Pegou minha mão com um gesto lento, e seus olhos marejados me fizeram entender que aquele era o pedido de perdão mais sincero que um homem como ele seria capaz de fazer. No último dia, antes de voltarmos à nossa cidade, ele nos reuniu na sala principal. Estava vestido com um de seus ternos antigos, e na vitrola, tocava uma valsa suave. Pediu que dançássemos uma última vez ali, na frente dele. O salão era o mesmo onde, anos antes, tudo havia começado, o palco do deboche, da provocação, e também do início do nosso amor. Dançamos de novo. Mais devagar, com os corpos mais maduros, mas com a mesma entrega de antes. E, ao final da música, ele sorriu, emocionado. Agora sim, posso descansar em paz. Poucos meses depois, recebemos a notícia de sua partida. Deixou um testamento simples, mas simbólico. A fazenda, até então herança da família, seria transformada em um centro cultural, com aulas de dança para jovens carentes. Seu filho herdaria apenas os vines e a vitrola, com uma carta final dizendo: Agora você sabe o valor de cada passo. Voltamos à nossa vida simples, mas com o coração mais leve. O passado estava em paz. E, em nossos passos, o amor continuava guiando o presente.